É, E aí, galerinha? Aqui então nós vamos ponderar sobre algo extremamente interessante. O ser humano foi criado, produzido por Deus, inferior aos anjos, mas em relação ao humano glorificado. Imagina o seguinte raciocínio. Na Bíblia, especialmente lá nos Salmos e em Hebreus, vemos que Deus criou o homem um pouco menor do que os anjos. Essa expressão sempre gerou muitas perguntas na teologia, e a maior delas é justamente esta: quando Deus glorificar o ser humano, essa inferioridade continuará existindo ou não? O homem glorificado ainda será mais fraco, mais lento ou menos inteligente do que os anjos? Para responder isso, nós precisamos separar três momentos da história humana. Isso é teologia. É o homem criado, o homem caído, porque o homem já foi feito antes de cair, inferior aos anjos. O homem caído, é aí sim o homem glorificado. Deu trabalho em preparar essa discussão, viu? E cada um desses estados funciona de maneira diferente diante dos anjos. Primeiro, o homem criado, quando Deus ele fez Adão antes do pecado, ele foi feito sim, inferior aos anjos. Isso é inegável. Isso faz parte da constituição da natureza humana. O homem é espírito e matéria, enquanto o anjo é um espírito puro. Ah, mas é contradição em relação ao que você está falando. Calma. Isso significa que Adão dependia de sentidos, tempo, espaço, aprendizado gradual, enquanto os anjos recebiam conhecimento instantâneo de Deus. Então essa inferioridade não era defeito, não era punição, era simplesmente estrutura de criação. Depois vem o homem caído, que aí ladeira abaixo. Aqui a distância ficou ainda maior. O pecado trouxe ignorância, fraqueza, doença, tipo, cansaço, a hora de estudar, corrupção, morte. Então aquilo que já existia como diferença natural ficou demasiado. O homem caído é de fato muito, muito mais limitado do que qualquer anjo. Em velocidade em tudo, seja em entendimento, poder, percepção espiritual, comunhão com Deus. Mas agora chegamos ao ponto central da nossa pergunta, a parte gostosa. O homem glorificado. Aquele que ressuscitará com Cristo continuará sendo inferior aos anjos? E a resposta é simplesmente nunca. Por quê? Porque a glorificação humana não é apenas uma melhora, ela é uma transformação radical, que Paulo vai descrever isso lá em Coríntios, cujos capítulos eu não me lembro, mas eu posso anotar se vocês julgarem conveniente, né? Ele vai usar quatro contrastes de corrupção para incorrupção, é bastante famoso essa parte. De fraco para poderoso, de desonroso para glorioso, e de corpo natural para corpo espiritual. Corpo espiritual. Um corpo espiritual não quer dizer um corpo feito de espírito, por favor. Pelo amor de Deus, mas um corpo totalmente dominado pelo espírito. Eu venho dizendo isso, reiterando uns 10 vídeos. É livre das limitações que conhecemos hoje, física, química, biologia. Está acima. Isso significa que o ser humano glorificado não terá mais cansaço, dor, deteriorização, nem dependerá de processos lentos para perceber ou reagir. Ele terá agilidade, poder, rapidez, plenitude de vida de uma forma que simplesmente não pode ser comparado ao ser humano atual.
Mas a questão é, isso o coloca acima dos anjos? Essa não seria bem uma questão, né? Porque, poxa, é... mas de certa forma sim. E por uma razão muito simples, o homem glorificado é configurado ao Cristo ressuscitado, ao Cristo. Cristo ressuscitado não apenas iguala os anjos, ele os supera infinitamente. Em sua matéria, como exemplo, estou me referindo. Ele é o Senhor dos anjos e os anjos o adoram. Mas perceba, Jesus ele atravessa paredes fechadas, então o homem glorificado também. Aparece e desaparece, não está preso ao espaço, não depende de alimentação, como fome, sobreviver, não sofre desgaste, não tem peso que o limita, não perde energia, não está sujeito às leis da física, da biologia como nós conhecemos. E Paulo diz claramente que nós teremos um corpo conforme o corpo da glória de Cristo, porque ele é o exemplo, entendeu? Não seremos Deus, mas nesse sentido que Paulo diz, o ser humano glorificado não será uma versão melhorada do homem atual. Não, ele será uma criatura humana participando diretamente da glória do próprio Cristo. Algo que nenhum anjo jamais, nunca experimentará. Você tem noção do que é isso? Não é pouca coisa, não. O anjo tem uma glória natural, é criada, estável. O humano glorificado tem uma glória participada, derivada da união com o Filho de Deus, que é infinitamente superior a qualquer criatura. Inclusive, nós somos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Os anjos não. Agora, pense no intelecto. Hoje nós aprendemos em processo, que é lendo, estudando, ouvindo, errando, melhorando. Os anjos, por sua vez, recebem conhecimento por infusão, direto de Deus no momento da criação. Eles recebem tudo, pum, mas somente aquilo que Deus quer transmitir. Mas na glorificação, nós participaremos da visão plena de Deus, a chamada visão bealítica. Eu já citei isso, conceito, exemplos. Isso não significa que seremos oniscientes, mas significa que veremos Deus de uma forma que nem mesmo os anjos veem. Porque essa visão será medida pela união com Cristo ressuscitado. E essa união nos insere na própria luz divina, no próprio conhecimento de Deus, de forma direta, imediata e transformadora. É por isso que Paulo afirma que os santos julgarão até os anjos. Isso não seria possível se nós fôssemos eternamente inferiores aos anjos. Quanto ao poder e à rapidez, o corpo glorificado do humano simplesmente não estará mais preso às limitações espaciais e temporais que a matéria caída impõe. Eu já disse que pássaro é material e voa, inseto é material e voa. Ele será matéria transfigurada, real, física, concreta, mas inteiramente livre. Isso faz com que o homem glorificado não fique atrás dos anjos em nada. Até porque Cristo mesmo demonstra capacidades superiores às dos anjos após a ressurreição, e nós participaremos exatamente dessa mesma glória que Cristo já deixou para mostrar como se sucederá conosco. Então, resumindo de forma clara e poderosa, usemos esse termo, antes do pecado éramos inferiores aos anjos. Adão foi criado inferior, é bíblico. Depois do pecado, piorou, meu amigo. E depois da glorificação, permaneceremos humanos, mas numa glória tão alta, ápice, que ultrapassa a dos anjos, porque é a glória do Cristo ressuscitado refletida em nós.